acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Hoje o nosso quadro Cuidar Bem Acima de Tudo vai falar sobre psoríase, uma doença de pele que é crônica, mas não é contagiosa. São placas avermelhadas na pele que descamam e esses sintomas aparecem comumente nas articulações. Bom, para trazer mais informações para a gente sobre psoríase, a gente convidou aqui o médico dermatologista Yuri Chaves, que já está aqui na nossa salinha. Tudo bem, doutor Yuri? Tudo bem, Niara. Seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável para a gente falar desse assunto, né, que incomoda muita gente, que tem ainda muita gente desconhece, acha que psoríase é uma doença que pega. Queria que você começasse a esclarecer para a gente o que é psoríase de fato. Muito bem. Psoríase é uma doença imunológica da pele que tem uma base genética e essa genética vai interagindo com os fatores ambientais até que a pessoa desenvolva em algum momento essa doença. É uma doença que é importante porque atinge mais de 125 milhões de pessoas no mundo. No Brasil são cerca de 5 milhões de pessoas afetadas. E ela pode, em primeiro lugar, causar muito problema em relação ao estigma, a estigmatização, né? O que você estava falando sobre o contágio. Então, as pessoas têm medo quando vêm aquelas feridas na pele da pessoa que tem psoríase e começam a se distanciar, acham que é contagiosa. E a pessoa que tem a doença, ela acaba se sentindo discriminada, posta de lado, desenvolvendo uma personalidade mais introspectiva, depressiva. Então, a depressão normalmente anda muito junto, a depressão, a ansiedade anda muito junto com a psoríase por conta disso. Por outro lado, é uma doença que também pode afetar articulações, isso pode gerar incapacidades importantes para as pessoas, inclusive funcionais, as pessoas têm que se aposentar, não conseguem fazer as atividades do dia a dia por conta dessas incapacidades. E essas placas avermelhadas, elas aparecem mais aqui no cotovelo, por exemplo, no joelho? São nas articulações que elas aparecem? Então, uma das características da psoríase é que ela tem aquilo que nós chamamos de fenômeno de Koebner. Fenômeno de Koebner é quando lesões de pele aparecem em locais de trauma. Então, essas áreas que a gente chama de eminências ósseas, né? Essas áreas mais pontiagudas e ósseas, mais atrito. Onde tem mais trauma, onde se apoia mais no cotovelo, no joelho, no tornozelo. Então, essas áreas são áreas que comumente você tem lesões de psoríase. Mas lembrando que ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, inclusive região genital. Tem pessoas que às vezes aparece aqui também, né? Aqui na testa. Couro cabeludo é muito comum. Cabeludo. Às vezes aparece nas regiões de dobra, num tipo de psoríase mais raro que a gente chama de psoríase invertida. Aparecem nos órgãos genitais. E essas placas, elas desaparecem? Elas, por exemplo, a pessoa tem uma crise e aparece a placa, né? Depois passa essa crise e as placas desaparecem? Normalmente, sem tratamento, isso pode acontecer, mas não é muito comum. É mais comum que com o tratamento a gente consiga... hoje em dia existem tratamentos muito avançados, então é difícil a gente ter um caso de psoríase, mesmo que seja muito grave, que a gente não consiga controlar ele bem, desde que a pessoa siga o tratamento bem feito. Às vezes tem pessoas que têm uma ou outra placa e que só surgem quando a pessoa está muito estressada ou quando tem algum fator desencadeante e some logo em seguida. E ao mesmo tempo você tem pessoas que a doença acomete o corpo inteiro. Então é variável, existe um espectro grande. Cada caso é um caso. Isso. Vamos falar dos sintomas, doutor Yuri, para poder ficar bem mais claro, porque não é só esse sintoma da placa avermelhada, são outros sintomas também. Coloca na tela aí, por favor, olha. A gente pesquisou e encontrou esses sintomas: manchas vermelhas com escamas secas, esbranquiçadas ou prateadas, pequenas manchas brancas ou escuras após melhora das lesões avermelhadas, é isso? Pele ressecada e rachada. Geralmente a pele fica ressecada no local da... A pele fica muito ressecada, rachada, tem essas escamas grosseiras que às vezes elas arrancam e quando elas arrancam sangra um pouco, a gente chama isso de orvalho sangrante. Então isso gera um defeito estético importante para a pessoa, aquela questão do estigma que a gente falou. E muito importante também é a questão que ela pode atingir articulações, e nesse caso ela pode causar deformidades importantes nas articulações, a pessoa pode perder a capacidade de trabalhar, de fazer atividades simples como abotoar um botão, ou ter problemas de coluna, enfim. Porque perde esse movimento das articulações, dá é isso? uma artrite, a gente chama de artrite psoriática. Então, é uma inflamação. E psoríase, eles andam juntos? Existe um tipo de psoríase que chama artrite psoriática e ela comete 25% dos pacientes que têm psoríase. Então, 25% das pessoas que têm psoríase podem ter algum tipo e grau diferente de artrite. Artrite é uma inflamação das articulações? É uma inflamação das articulações, no caso da psoriática, que é causado pela psoríase.
Tem mais sintomas aí, coloca por favor na tela, mais sintomas. Coceira, queimação e dor. Coça também? Dói? 75% das pessoas sentem coceira, dor é um pouco menos frequente, mas pode acontecer também. Olha, unhas grossas, descoladas, amareladas e com alterações de sua forma. Todo mundo que tem psoríase, por exemplo, aqui a mancha aparece aqui no cotovelo, a unha fica grossa também ou não? Não sempre. Às vezes você tem casos de psoríase que só acomete a unha, Só a unha. E tem uma relação importante. As pessoas que têm psoríase na unha têm maior risco de desenvolver artrite. Meu Deus. E tem como evitar psoríase ou não? Então, você tendo uma vida saudável, sim, porque a gente conversou aqui no começo que para você ter psoríase, você precisa ter aquela base genética e você precisa ter alguns fatores ambientais. Então, se você não fumar, se você tiver uma alimentação saudável, se você manter-se dentro do peso, isso são questões muito importantes para que você diminua a chance de desenvolvimento de psoríase. Obesidade, estresse emocional, excesso de peso, tabagismo, todos esses fatores ambientais estão ligados sim ao maior risco de desenvolvimento de psoríase. E quando você diz assim, a doença ela pode ser desencadeada, você pode ter um fator que desencadeia. Quais são os fatores que desencadeiam? Aquela gota d'água, né? Então você já tem aquela predisposição genética, você já está ali com alguns fatores ambientais e em um determinado momento você tem aquela gota d'água. Então, o que seria essa gota d'água? O estresse emocional é um fator muito comum, né? Na prática a gente vê isso. Alguns medicamentos, por exemplo, corticoides, quando você toma corticoide em doses mais altas, ele pode desencadear um quadro grave de psoríase. Existem alguns antihipertensivos, medicamentos como beta-bloqueadores também podem estar associados ao desencadeamento de psoríase, além do próprio estresse que a gente falou. A pessoa que tem psoríase, quando ela tem uma crise de estresse, desencadeia essas placas? Piora a situação? Há uma piora, sem dúvida nenhuma. Isso é um fator que está muito bem relacionado. Por isso, esses pacientes que têm psoríase, muitas vezes a gente gosta de acompanhar com um psicólogo ou com um psiquiatra, tanto por conta da consequência da psoríase, que é aquele estigma, da discriminação que a gente falou, como também pelo próprio paciente. Doutor Yuri, a gente conversando aqui, eu estou vendo como é importante a gente tratar da nossa saúde mental. Sim. Não é só a saúde física, porque quando você não está bem mentalmente, você pode desencadear várias doenças. Sem dúvida. E todos os especialistas que sentam aí, que a gente acaba aprendendo todo dia um pouquinho mais, eles sempre dão a mesma receita. Sem dúvida. Atividade física, alimentação, saúde mental. Acho que essa é a base aqui do Vida Saudável. Movimento, alimentação, atividade física, sono. É isso, sem dúvida nenhuma. A gente pode até não resolver tudo com isso, mas certamente a gente vai conseguir ter uma vida mais feliz, mais saudável e de bem consigo mesmo e com os outros. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista, tem como prevenir? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Alimentação? A gente falou, né, a alimentação, prática de exercício físico, controle de peso. Existe uma ligação muito grande hoje em dia entre obesidade, excesso de peso e psoríase. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas que têm uma obesidade têm um risco maior e quando você perde peso, você melhora da psoríase. E se você tem muito peso, a psoríase tende a ser pior. Então, um dos tratamentos que a gente hoje indica como tratamento para pessoas que têm psoríase e que são obesas é perda de peso, a prática de exercício físico, alimentação equilibrada, parar de fumar, procurar beber moderadamente, exposição solar moderada, não muito, mas também ausência de exposição solar não é bom. Então, todos esses fatores ambientais são fatores que a gente pode tentar controlar um pouco e diminuir a chance de desenvolvimento da doença. No começo da nossa entrevista, você falou que é uma doença autoimune. A gente fala muito aqui de doença autoimune. O que é doença autoimune, doutor Yuri? Doença autoimune é quando o seu sistema imunológico, que supostamente deve lhe defender, ele passa a lhe atacar. Então, no caso da psoríase, algumas células do seu sistema imunológico começam a atacar a pele. E provoca inflamação, provoca todos esses sintomas. No caso, a pele e, às vezes, a articulação. E tem algum exame que a pessoa pode fazer para saber se tem fatores de risco para psoríase ou para confirmar o diagnóstico? Existem, por exemplo, exames genéticos que são feitos, mas só à base de pesquisa científica. A nível de pesquisa científica, você não vai conseguir encontrar, pelo menos por enquanto ainda, esse tipo de exame no dia a dia, entendeu? As pessoas que têm história familiar de psoríase, obviamente, têm uma tendência maior ao desenvolvimento dela, mas mesmo pessoas que nunca tiveram psoríase, ninguém na família teve, também podem desenvolver. Então é bom ficar ligado, ficar de olho. Se você tem alguém da sua família que tem psoríase, já começa a prevenir, né? Para não ter esses fatores que vão desencadear a doença. Que você pode passar com esse fator genético aí e não desenvolver. Pode, doutor? Pode sim, sem dúvida nenhuma. Okay, então. Se você tiver uma boa qualidade de vida e tiver controle desses fatores ambientais. Tá bom, então. Obrigada, viu, doutor Yuri? Eu é que agradeço, foi um prazer. Conversei aqui com o dermatologista Yuri Chaves. A gente estava falando de psoríase. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa entrevista. Obrigada. Prazer tê-lo aqui. Prazer foi todo meu. Obrigado.